Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vou falar da pesca maravilhosa. A primeira pesca, porque nós tivemos duas pescas, e esta é a primeira. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 1. Vou ler do 1 ao 11. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 5. Quero frisar aqui esse texto. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Quem manda? Quem manda? Quem manda? E obedece quem crê. Quem crê? Você crê? Então vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo esse versículo 5. E respondendo, mais alto, e respondendo, Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Quem lança a rede? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga para Ele: porque manda, Senhor, eu lançarei a minha rede. Oh glória! Senhor meu Deus, meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com o seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentá-los. Porque mandas, lançarei a rede. Oh glória.
olha que interessante, Genezaré aqui é também chamado de Mar da Galileia, imenso mar de água doce, formada pelas águas do Rio Jordão. Mede em torno de 21 quilômetros e 13 quilômetros, tá? Então é um mar, lago, rio, como queiram falar, né? De água doce. Geralmente o mar é de água salgada, né? Mas esse mar aqui é um mar de água doce, e comprido e grande. Então estavam ali os barcos em volta deste mar, inclusive o barco de Pedro e de outros companheiros. Os barcos antigamente, segundo a arqueologia, que pesquisa muito a antiguidade, pesquisa os materiais, o que usavam antigamente, segundo a arqueologia, o barco antigamente, que era um barco como se fosse padrão, ele tinha cerca de 8,20 metros de comprimento. Um barco razoável, não tão grande, não tão pequeno, né? Um barco razoável para pescador. 8,20 metros. E de largura, tinha 2,35 metros. Então, era um barco bom para a pesca. E aquele tempo, em Israel, até hoje, muitos ainda, né, mas evoluiu bastante, viviam da pesca. Eram duas coisas que tinham: pesca, mar, agricultura, pecuária. Então, era muito usado isso. As pessoas que trabalhavam no mar, pessoas que trabalhavam em campo com ovelhas, gados e também com agricultura, com plantio, que era muito usado antigamente em Israel. Está ali Pedro, está ali os demais companheiros. E Jesus se aproxima deste mar e começa a anunciar a palavra. Só que vai surgindo umas pessoas, vai vindo outras pessoas, e vai vindo mais e mais, e forma-se uma multidão. E eu sempre conjecturo que uma multidão, só somando o homem, fora mulheres e crianças, gira em torno de 20 mil pessoas. A gente faz uma conjectura aí. E essa multidão já estava apertando, oprimindo o Senhor Jesus, porque já estavam próximo do mar. Aí o que Jesus faz? Ele observa, ele vê os barcos ali parados, e chama a Pedro, que é Simão, que é Pedro, e fala para Pedro sair um pouco do térreo, da areia, e vai um pouquinho para o mar, para que ele pudesse anunciar a palavra. E Pedro pega o barco, dá uma distância razoável, e de lá de dentro do barco, Jesus começa a anunciar a palavra de Deus. É como se o barco fosse o altar de Jesus. E ele vai pregando, as pessoas vão ouvindo, e com isso os apóstolos, os primeiros discípulos aqui, né, que foram chamados para seguir a Jesus, com isso os discípulos vão lhe ajudando, porque é uma multidão, então precisa de ajuda. E Pedro vai ali trabalhando para Jesus, ajudando Jesus na obra da pregação. Mais adiante, quando acaba o ensinamento, Jesus fala para Pedro pegar o barco e ir ao mar alto, isto é, no fundo, para o meio do mar, para poder pescar. É como se Jesus estivesse retribuindo a Pedro o que ele fez para o Senhor Jesus. Porque Pedro emprestou o barco para Jesus subir e anunciar a palavra. Pedro, além de emprestar, provavelmente, com certeza, deve ter ajudado Jesus no auxílio da multidão. E agora Jesus quer retribuir-lhe ao que ele fez para Jesus. Entenda uma coisa: tudo que você faz para o reino de Deus tem uma recompensa. Nada, absolutamente nada, é vão no Senhor. Pode até a pessoa pensar, e acontece realmente, do que a pessoa está fazendo e o homem não está vendo. Verdade, o homem não vê, não recompensa. Mas quem vai te recompensar é aquele que tudo vê. E é o mesmo que recompensou a Pedro. A palavra de Deus diz que nada que a gente faz para o seu reino é vão. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim. Abram aí, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeiro, Pedro trabalhou para ele, e ele trabalhou a noite toda, e não pescou nem sequer um piá, nem uma sardinha ele pescou.
Realmente ele voltou para a beira do mar para lavar as redes e não havia pescado nada. E Pedro era um homem experiente, era ou não era? Conhecedor do mar, vivia do mar, conhecia quando o mar estava para peixe, porém não pescou nada. Mas agora ele não está trabalhando para ele, ele está trabalhando para Jesus, emprestando o seu barco e ali auxiliando Jesus naquela multidão que ouvia a palavra. Por isso que Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem uma recompensa. Jesus, ele mesmo diz que tem uma recompensa. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz o Senhor Jesus que ele vem, e ele vem para dar a recompensa a todos que fazem a obra dele. Está escrito assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão é recompensa. Então, se você trabalhar para o reino de Deus, pode ter certeza que você terá uma grande recompensa. Assim como Pedro também teve. Qual foi a recompensa de Pedro? O que Jesus fez por ele? Mandou ele ao mar, para quê? Para pescar. Jesus precisou de Pedro para ele emprestar o barco. E agora Pedro precisa de Jesus para poder prosperar, para poder pescar. E Jesus diz: Pedro, vai ao mar alto e vai lá pescar. Observa que assim como Pedro não pescou nada, trabalhou a noite toda, tem muitas pessoas também que trabalham a noite toda, o dia todo, e não tem prosperidade, não tem bênção de Deus. A pessoa trabalha, quando chega no final do mês, quando recebe o salário, ainda fica devendo. E deve para o mês seguinte. A pessoa é trabalhadeira, é trabalhadora, mas não prospera. E por que isso acontece? Umas pessoas estão trabalhando, dizendo que o emprego foi Deus que abriu, mas esse emprego está te dando dor de cabeça. Outras pessoas estão se relacionando com alguém, e esse relacionamento está sendo tóxico, e a pessoa está passando por uma grande luta, e ela acha que este relacionamento é de Deus. O que é de Deus não acrescenta dores. O que é de Deus traz bênçãos, traz benefícios. Se está trazendo dor, não está trazendo benefícios, não podemos afirmar que é de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. Abra no livro de Provérbios para você ver o que diz a palavra de Deus sobre a bênção de Deus. Tem muita gente que trabalha demais, mas não prospera. Trabalha muito, demais, mas não prospera. Capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A bênção de Deus traz prosperidade, e consigo traz benefícios, e não lhe traz dores. Tem muita gente enriquecendo, cheio de dor de cabeça, cheio de estresse, cheio de angústia. Muitos relacionamentos que a pessoa acha que é de Deus, mas só está te trazendo dor de cabeça. Isto, meu irmão, posso te dizer, não é de Deus. O que é de Deus vai te trazer benefícios. E quantas pessoas não vivem aí, trabalhando muito e não recebem nada, não prosperam. Por que isso acontece? Primeiro, a pessoa que recebe o salário, ela não tornou-se ainda um dizimista fiel. Ela precisa reconhecer que o trabalho dela só pode prosperar quando ela reconhece a Deus no seu trabalho. E quando você traz Deus para o seu trabalho, você traz diante da sua fidelidade. Se a pessoa trabalha, não separa o dízimo, não separa a oferta, ela não está trabalhando debaixo da bênção de Deus. Você quer ver o que diz o livro de Ageu? Mesma coisa que acontece com muitas pessoas.
Primeira coisa, por que a pessoa não prospera? Porque não é dizimista, não é ofertante fiel, não honram a Deus com aquilo que trabalha. Ageu capítulo 1, abra aí para você ver o que estava acontecendo antigamente e como está acontecendo nos dias atuais, com muitos cristãos, viu? Infelizmente, está assim escrito no livro de Ageu capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: e para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais, ou seja, para semear tem que trabalhar, é ou não é? Tem que abrir a terra. Olha só a agricultura antigamente, tinha que abrir a terra, tinha que semear o campo, tinha que regar a terra e ainda esperar para colher. Então trabalhavam muito, semeavam muito, e recolhia quantos? Na hora da colheita, não vinha uma abundante colheita, vinha uma mínima colheita. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel é saco furado, é aquela pessoa que trabalhou o mês inteiro, e põe a trabalho nisso, trabalhou igual um escravo, e quando foi pegar o dinheiro, sumiu que nem viu, parece que recebeu o salário num saco furado, porque colocou lá, desapareceu. E por que isso acontece? Porque não edificam a casa de Deus. Versículo 7, olha o que diz aqui: assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa que está dizendo a casa de Deus, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. O que Deus está dizendo aqui? É aquela pessoa que diz: eu só vou ajudar a casa de Deus quando eu fizer a minha casa. Quando eu arrumar a minha casa, eu preciso pintá-la, eu preciso trocar o piso, eu preciso trocar meu sofá, eu preciso trocar minha TV, eu preciso trocar minha geladeira, eu preciso trocar meu fogão, eu preciso comprar um guarda-roupa novo. Depois que eu comprar isso para a minha casa, aí sim eu vou ajudar a casa de Deus. É o que Deus está dizendo. Estão estucadas nas suas casas, e a minha casa está deserta. Então vamos fazer o seguinte, olha o que Deus diz: vocês vão trabalhar muito, mas vão colher pouco, e esse pouco que recolher ainda, vai vir num saco furado. Olha só, por quê? Porque primeiro tem que buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo você tem que colocar primeiro o reino de Deus, e depois Deus te colocará você no plano dele. Se isso for invertido, nada acontecerá. Lembra de Pedro? Pedro passou a noite inteira pescando, e não apanhou absolutamente, trabalhou como escravo. Mas depois que ele trabalhou para Jesus, Jesus trabalhou para ele. Quando você trabalhar para a casa de Deus, trabalhar em benefício do reino de Deus, o Senhor também trabalhará em prol do seu benefício.
Não inverta isso. Se inverter isso, você colocará o Senhor sempre no final. E não adianta querer que Deus te coloque em primeiro lugar, que não há condição. Essa é a primeira maneira porque que muita gente não prospera, porque não são dizimistas em seus salários. Segunda maneira, não temem a Deus. Você lembra de Pedro? Quando o Senhor fez ele pescar aquela quantidade de peixes, o que ele fez? Ele disse: Senhor, ausenta-se de mim que sou um homem pecador. Ele reconheceu sua limitação e os seus pecados. Sabe o que é isto? Temor. É uma pessoa que temeu a Deus e sabia que aquela pessoa não era uma pessoa qualquer, mas era o Filho de Deus, e que ele estava diante da sua presença, o qual ele reconheceu que era um homem pecador. Isso se chama temor a Deus. Abre em Salmos número 112, olha o que diz sobre o temor a Deus. E esse temor, que é a santidade do Senhor, traz benefício tanto à pessoa quanto à sua família. Salmo 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha lá em cima: bem-aventurado o homem que teme a Deus, e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Aí diz a sua descendência. O que é descendência? Filho, neto, bisneto, tataraneto, e vai descendo. A sua descendência será poderosa na terra, e fazendas e riquezas haverá na casa dos justos. Sabe o que o salmista Davi disse? Fui moço, mas agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você for bem com Deus, se você for uma pessoa justa com Deus, a sua família será abençoada. Você quer ter filhos abençoados? Você quer ter uma família abençoada? Só depende de você. É você que tem o poder de levar a bênção ou a maldição para a sua casa. Não é seus filhos, porque estão subjugados debaixo da sua autoridade. Estão debaixo do seu poder. Agora você pode transferir o mal para os seus filhos, como também você pode transferir o bem para os seus filhos. Por isso que todo homem que teme a Deus tem grande prazer nos seus mandamentos, será abençoado tanto este homem, como também a sua família. Só depende de você. Você nunca viu aquela história dizendo: ó, tá igual o pai. É ou não é? Tá igual a mãe. Não é coisa boa. Pessoas olham: ó, vai crescer, vai ser igual o pai. Você nunca ouviu isso? Vai crescer, vai ser igual a mãe. Diz até uma história. Diz uma história, é uma realidade isso, porque tem acontecido em nossos meios, essas coisas têm acontecido em nosso meio, que dizia que as meninas antigamente, as meninas, cozinhavam igual as mães, cozinhavam igual a mãe. Hoje, as meninas bebem igual o pai. Antigamente cozinhava como a mãe, hoje enche a cara como o pai. Hoje você vê as meninas bebendo uísque, bebendo cerveja, se drogando, bebendo. E antigamente isso era feio para as mulheres. Hoje tornou-se uma coisa normal. É ou não é? Dificilmente você via mulheres nos bares. Dificilmente você via mulheres com litrão de uísque na rua, porque isso é coisa de menino. Hoje você vê. Quantas vezes eu não via isso de madrugada quando eu ia para a igreja de manhãzinha? Via as meninas vindo do sábado para o domingo da balada com uísque em mãos. Uísque, garrafão cheio e chapada, sabe? Ou seja, aquilo que o pai trouxe para dentro de casa, a filha abraçou. Aquilo que a mãe levou para dentro de casa, a filha, o filho, abraçaram.
Então o pai tem esse poder, a mãe tem esse poder de levar a bênção ou a maldição para os seus filhos. Para levar a bênção, o que precisa ser antes? Temer ao Senhor. Precisa ser uma pessoa temente a Deus, porque se for temente a Deus, as bênçãos de Deus recairá sobre este homem e também repousará sobre a sua família. Por isso que muitas pessoas não prosperam, porque lhe falta o temor a Deus. Terceira maneira, por que a pessoa não prospera? Terceiro motivo, porque a pessoa não busca Deus. Tem que buscar, pessoal. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que buscar o Senhor. Deus disse em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, e que de madrugada me buscam, esses me acharão. Quando está todo mundo dormindo, você está orando, buscando o Senhor, você está na vigília buscando a Deus, você está no monte orando, você está na sua casa orando pela madrugada, então você está fazendo a sua parte, e quem busca a Deus, vive também. Está lá em Amós, capítulo 5, versículo 4, abram o livro de Amós, e veja como é importante buscar o Senhor. Deus deixa bem claro, tem que buscar e viver. Então, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você vive com Ele. Amós capítulo 5, versículo 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, ao povo de Israel, buscai-me e vivei. Quem busca, vive. Isaías diz 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Então quem busca a Deus também prospera. Deus abre as portas e faz você prosperar abundantemente. Quarto motivo, não vem à igreja, né? A pessoa não vai à igreja, não frequenta o culto. Eu sempre falo que a igreja é um lugar de comunhão. Aqui os irmãos se reúnem, estão juntos aqui celebrando a Cristo, adorando, ouvindo testemunhos, ou recebendo orações, e melhor, sendo edificado pela palavra de Deus. Você pode ver que as pessoas que estão fracas, caídas, sem esperança, sem fé alguma, são pessoas que não vêm à igreja. Não tem como você estar forte longe da casa de Deus, porque onde você tomará a Santa Ceia? Estando longe de Deus, onde você tomará? Ah, tomarei na minha casa. Não, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Ninguém se reunia numa casa à parte para tomar ceia. Tomavam na igreja, se reuniam na igreja em comunhão, porque aqui é uma comunhão. E o Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então a pessoa geralmente ela não vem à igreja e ela acha que vai ficar forte longe da igreja. Não tem condições, porque aqui você ouve palavra, aqui você medita na palavra, aqui você ouve louvores que vai falando ao seu coração. Você participa do testemunho das orações do povo e vai edificando a sua fé. Quando você deixa de vir à igreja, você vai se enfraquecendo. Não tem como você se encher de Deus estando longe da casa de Deus. Por isso que muitas pessoas não prosperam porque estão longe da casa do Senhor. Vou te mostrar um salmista que tinha contentamento e prazer de estar na casa de Deus. Coloca o livro de Salmos 27, versículo 4. Olha o que o salmista Davi disse, o que ele aprendia na casa de Deus, no templo, né? Ele ia no templo, ia lá buscar ao Senhor. Uma coisa, pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui você aprende a palavra. Tudo o que Pedro fez, ele ia na igreja, ele buscou o Senhor, ele orava, ele estava diante do Senhor, ele temia Deus,
e ele era uma pessoa fiel ao Senhor. Você precisa aprender com Pedro para ser abençoado como Pedro foi abençoado. Lá na passagem eu vou ler para você 4 motivos que Pedro, ele teve diante daquela pesca. 4 motivos que levaram ele ao sucesso e à prosperidade. Primeira coisa, quando o Senhor mandou ele voltar para o mar alto, ele mostrou, sabe o que ali? Humildade. O Senhor Jesus não era pescador de peixe, não, pescador de almas. Então, Pedro era um experiente nato, uma pessoa nata, experiente de pesca. Ele poderia falar para Jesus: eu não vou voltar para o mar, porque eu já estou pescando desde a noite passada. Eu pesquei a noite toda. Eu não peguei nada, Senhor Jesus, de pesca, entendo eu. Eu conheço o mar, eu sei quando o mar está para peixe. E o Senhor está mandando eu voltar para o mar. O Senhor é carpinteiro, o Senhor trabalha com madeira. Mas Pedro não relutou, não. Ele foi humilde para obedecer a ordem de Jesus. A pessoa humilde, ela não quer se engrandecer acima de outra, ainda que aquela pessoa não tenha nem conhecimento daquela área. A pessoa humilde reconhece. Jesus não tinha nenhum diploma de pescador, não, mas ele sabia colocar o peixe na rede, viu? Ele dava ordem para peixe, deu ordem para o mar, deu ordem para o vento, e tudo lhe obedeceram. Assim com Pedro, quando ele foi pagar o imposto, ele diz: Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe, porque lá tem uma moeda e você vai pagar o tributo por mim e por você. Quem colocou a moeda na boca do peixe? Quem sabia que Pedro ia pescar o peixe com a moeda? De milhares de peixes, Pedro pescou justamente o peixe que tinha a moeda que ele mandou pescar. Você está falando, Pedro, com alguém que entende de mar, com alguém que criou peixe, com alguém que fez o território do mar. E Jesus não precisa de diploma de pescador, assim como medicina. Jesus nunca estudou medicina, ele não se formou em nenhuma medicina, mas ele é o único que opera a cirurgia sem abrir o peito. Ele troca o coração sem abrir o peito. Você está falando com o médico dos médicos, que não precisa de diploma na parede. Você está falando, Pedro, com aquele que manda dar ordem para o peixe entrar na rede. Pedro pescou noite toda, jogava rede, não vinha nada, jogava rede, não vinha nada, jogava rede, não vinha nada. Quantas braçadas Pedro não deu na rede? Para passar a noite toda trabalhando? Quantas vezes Pedro não jogava rede? Jesus só disse: vai, lance a rede, e você verás o que pescarás. Lance a rede. Quem obedece tem milagre. Quem crê tem milagre. Quem crê na palavra de Deus recebe a bênção de Deus. Pedro só recebeu porque mostrou-se humilde. Ainda que Jesus não tinha nenhuma experiência, entre aspas, de pescar, porque ele nunca pescou peixe, mas ele pescou homens, ele pescou almas, mas ele é o que deu a ordem para o peixe entrar na rede. E foi tão grande a bênção de Pedro, mas tão grande, que passou para outro barco também o tanto de peixes. Sabe o que é isso? Quando Deus te abençoar, até aqueles que estiverem à sua volta, será alvos de bênçãos na sua vida. A bênção vai ser tão grande, que vai transbordar nos demais. Oh glória! Porque Pedro era humilde. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Tem muita gente com diploma que falta humildade. É ou não é? Diploma não fala nada, meu irmão. Jesus não tinha nenhum diploma de pescador, mas ele mandou milhares de peixes na rede do Pedro. Jesus não tinha nenhum diploma de medicina na parede, mas ele fez tanta cirurgia sem abrir o peito. Ele operou tantos milagres sem precisar de cortar a pessoa. Ele sim é médico dos médicos. Olha aqui, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Galardão do quê? Da humildade. O que é galardão?
recompensa. Então quer dizer que quando você é uma pessoa humilde, te traz recompensa. E qual é a recompensa? Riquezas, honra e vida. Por que você acha que tem muitas pessoas que estavam no áudio, no mundo aí fora, e hoje está passando fome? Por que você vê casos assim de pessoas famosas que estão devendo o fundo e o mundo? Não é verdade? Estão devendo o mundo todo e está passando fome. Por que uma pessoa que estava no áudio, hoje está lá embaixo? Porque a palavra declara, Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Por isso que você vê muita gente rica hoje pobre. Muita gente que tinha glamour, status, honra, e que hoje está apagado. Por quê? Porque lhe falta humildade. O galardão é a recompensa da humildade, lhe traz riquezas, honra e vida. Pedro só teve uma boa pesca, porque ele se mostrou humilde quando Jesus disse, vai Pedro, para o mar alto. E ele foi. Ele não questionou o Senhor Jesus, ainda que Jesus fosse carpinteiro, não trabalhava com pesca, mas ele obedeceu. Segundo motivo por que Pedro fez aquela grande pesca, porque obedeceu à voz de Jesus. Pedro foi obediente. O que ele disse? Porque mandas, eu irei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você pode ver muitas bênçãos que vieram sobre o teu povo, vieram debaixo de obediência. Quando você obedece à voz de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre você. Olha o que o livro de Isaías diz no capítulo 1, versículo 19. Abra o livro de Isaías e veja que já Isaías sabia muito bem disso, que a obediência traz benefícios, traz bênçãos. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quem quer comer o bem desta terra? Tem que ouvir e tem que obedecer. Pedro ouviu e obedeceu. Além de Pedro ter humildade, reconhecer que Jesus estava falando com ele e sabia do que estava falando, Pedro teve obediência de voltar ao mar, já ter trabalhado a noite toda, poderia ele dar uma desculpa e não ir ao mar, mas ele disse, porque mandas, eu irei. E terceiro motivo, último motivo que Pedro tinha, fé. Está aqui, fé. Se você não tiver fé, você nem obedece e você nem lança a rede. Pedro só lançou a rede porque creu na palavra do Senhor. Eu vou liberar uma palavra para você aqui. Lance a sua rede pela sua fé e você verá grandes peixes, grandes bênçãos vindo sobre a sua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, receba o seu milagre. Receba em nome do Senhor. Pedro tinha visto os peixes? Não, Pedro não tinha visto os peixes, mas Pedro foi ao mar, Pedro lançou a rede, pela sua fé, ele creu na palavra do Senhor, e ele não precisou ver, é por isso que é fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. Da prova daquilo que não se vê. Pedro não viu, mas ele esperava colher, pescar grande quantidade de peixes. E ele pescou. Assim como Pedro creu na palavra do Senhor, vou te mostrar dois homens que também creram na palavra de Jesus e um milagre aconteceu em sua casa. Abre Lucas capítulo 7, versículos 6 e 7. Você ouviu falar da história do centurião de Cafarnaum? Deve ter ouvido, né? Esse centurião tinha um filho que estava entre a vida e a morte, um criado moribundo, que estava entre a vida e a morte.
E alguns anciãos foram chamar Jesus para ir na casa dele, porque era digno de receber o milagre. Jesus estava indo até a sua casa. E esse centurião, sabendo disso, mandou os mensageiros para irem até Jesus e falar o seguinte. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 6. Veja só o que esses homens disseram para Jesus. Capítulo 7, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos. Foi lá, atrás dele. Os amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Uma palavra. Jesus não precisou nem falar 2, nem 3, nem 4, nem 10 vezes. Somente uma palavra que Jesus falou foi o suficiente para esse homem crer e o milagre acontecer em sua casa. Você não precisa de muitas orações. Uma oração com fé já é o suficiente para você receber o seu milagre. Assim como este homem creu na palavra de Jesus e o milagre aconteceu na sua casa, também houve um outro homem que estava com seu filho à beira da morte e que foi até Jesus. Está lá em João capítulo 4. E procurando Jesus, pediu para que Jesus fosse em sua casa. Versículo 47. João capítulo 4, versículo 47. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia, ouvindo, fé vem pelo ouvir, vinha da Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ele procurou Jesus, e Jesus diz o seguinte: se não vides sinais e milagres, não crereis. Versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho, esse homem está desesperado. Jesus, tu precisa vir agora na minha casa, orar pelo meu filho, impor as suas mãos sobre o meu filho, porque ele está entre a vida e a morte, e eu preciso que o Senhor desça comigo, depressa, urgente, ir lá à minha casa para curar o meu filho. Jesus foi à casa dele? Não. Jesus só liberou uma palavra. Uma palavra. E uma palavra à distância. Jesus cura à distância. Ele não precisa ir na sua casa, impor as mãos ou orar sobre você. Uma palavra dele é o suficiente para que o milagre aconteça em sua vida. Versículo 50. Olha o que diz aqui. Disse-lhe Jesus: vai, ide, o teu filho vive. Não morreu não, ele vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. 51, e descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho, do mesmo jeito que Jesus disse, o teu filho vive. Anunciaram para o pai. Aí perguntou o pai: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas, isto é, 1h da tarde, tá? O horário é diferente dos judeus para com o nosso horário. 1h da tarde, a febre o deixou. Versículo 53. Entendeu, pois, o pai, entendeu ele que era aquela hora, a mesma, em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Jesus vai operar um grande milagre na sua vida, que todos os seus se converterão por causa deste milagre. Vai, o seu milagre já lhe aconteceu, em nome de Jesus. Oh, glória! Receba! Glória a Deus! Se coloquem de pé. Creia no milagre. O milagre já aconteceu. Vai, o seu milagre já aconteceu. Vai, a cura já aconteceu. Vai,
a libertação já aconteceu. Vai, a porta já se abriu. Vai, Deus já restaurou seu casamento, a sua família. Vai, o milagre, a salvação já está na sua casa. Vai, porque Jesus está operando um grande milagre. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Quem crê nisso? Quem crê na palavra de Deus? Tome posse desta palavra. Amém? Tome posse do milagre na sua vida. Pastor, eu creio nesse milagre. Eu creio que Deus já abriu as portas. Quem crê? Abriu não, escancarou as janelas, escancarou as portas, escancarou os portões da garagem, escancarou foi tudo. Os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Glória a Deus, amém? Tome posse. Pastor, eu creio nesta palavra, você crê? Eu quero fazer o apelo para você, se você ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém que ainda não recebeu? Todos já receberam o Senhor Jesus. Tem alguém afastado em nosso meio? Pastor, eu estou afastado, levante a sua mão. Você que está afastado ou afastada, eu vou orar por você também. Tem alguém afastado? Não tem ninguém? Pastor, eu vou me batizar dia 9, está chegando. Cadê os batizantes? Vem aqui, corre aqui, deixa eu orar por você que vai se batizar dia 9. Ô glória, ô glória. Vai que o batismo já aconteceu. Amém?